6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Hoje é dia do Juizado de Menores. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora faz 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem conferir o valor do IPVA de 2023 em toda a rede bancária. Para isso, basta apenas informar o número do Renavan. O calendário de pagamentos começa a valer já no dia 11 de janeiro. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Ano Novo, com aumento no número de mortes. Petrobras reduz preços de venda de querosene de aviação em 11,6%. Hospital Veterinário de São José dos Campos retoma agendamento para consultas. Presidente Lula manda revogar processos de privatização de 8 estatais. Hospital Regional de São José abre processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência. Fundas abre edital para credenciamento de orientadores em São José dos Campos. Pelé será sepultado hoje em Santos. Palmeiras termina 2022 com 68 milhões de reais em dívida com a Crefisa. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h03. Repita. 7:03. O Palácio do Planalto confirmou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da seu velório de Pelé, rei do futebol, na manhã de hoje. De acordo com a presidência, Lula chegará às 9 da manhã na Vila Belmiro, estádio do Santos, onde o corpo do ex-jogador está sendo velado. A cerimônia, com visitação aberta ao público, termina às 10 da manhã de hoje. Depois, o corpo de Pelé seguirá em cortejo pelas ruas de Santos. O trajeto inclui a Avenida Coronel Joaquim Montenegro, conhecida como Canal 6, onde vive a mãe de Pelé, Celeste Arantes, que completou 100 anos no último dia 20 de novembro. De lá, o corpo do Camisa 10 será levado à Memorial Necrópole Ecumênica para sepultamento ao meio-dia, em cerimônia restrita aos familiares. Ontem, várias personalidades do esporte deram o último adeus ao ídolo mundial. No primeiro dia útil de 2023, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou a previsão de quando devem ser as inscrições, provas e resultados do Enem 2023, com a primeira etapa já iniciando em maio. O valor da taxa de inscrição não foi divulgado. Ontem, o cronograma de outras avaliações nacionais, como o ENAD, SAEB e Revalida, também foi divulgado. Os calendários previstos foram publicados no Diário Oficial da União. Os estudantes que prestaram o Enem em 2022 e buscam vagas no SISU e ProUni para este ano começam as inscrições em fevereiro. A Basílica de São Pedro recebeu cerca de 65 mil fiéis ontem. O primeiro dos 3 dias do velório do Papa Emérito Bento XVI, informou o Vaticano. O número supera em muito as expectativas, uma vez que a delegação governamental em Roma estimava 35 mil visitantes por dia até o funeral, que será realizado na quinta-feira. Apenas 5 horas após a abertura, mais de 40 mil pessoas já tinham visitado Bento XVI. Para o funeral, presidido pelo Papa Francisco, na próxima quinta-feira, também na Praça de São Pedro, são esperadas até 60 mil pessoas. Uma lotérica foi furtada ontem em Ilhabela, no litoral norte. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua Olímpio Leite da Silva, no bairro Perequê. O furto foi descoberto pela manhã
quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram ferramentas no chão e um buraco na parede de um consultório vizinho ao local. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência por meio de solicitação do Copom. A polícia informou que o prejuízo estimado é de R$10 mil. Um jovem de 23 anos morreu afogado na tarde de ontem em uma cachoeira em Ubatuba, no litoral norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 2:30 da tarde, na cachoeira Prumirim, no bairro Perequiaçu. O grupamento de bombeiros marítimos foi acionado por populares para fazer o resgate, mas o jovem não resistiu e morreu no local. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue com trânsito tranquilo, flui bem, sem lentidão aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté. A partir de Guarulhos, tráfego também fluindo sem complicações na pista expressa, mas na pista marginal, no sentido São Paulo, tem obras na altura do quilômetro 214 e também 218. Embora neste momento o motorista não enfrente grandes problemas nesse trecho aí também. Chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, também com trânsito fluindo bem. Rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também com trânsito livre nesta manhã de terça-feira. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado, e a chegada a Campos do Jordão neste momento tem pistas molhadas, choveu bastante por lá agora há pouco, motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito normal neste momento e a mesma condição de tempo nublado. Aliás, essa condição também se repete na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, mas com tempo nublado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem nesse momento com tempo normal de espera, segundo informações da concessionária, algo em torno de 30 minutos para embarque e desembarque, mas o trânsito no sentido Ilhabela-São Sebastião está bastante intenso neste momento. São 7 balsas operando a travessia e a travessia inclusive opera com maré baixa, impossibilitando o transporte de veículos pesados. Agora, só a título de informação, ontem no final da tarde, a rodovia dos Tamoios, e o curioso é isso, no sentido litoral, chegou a ter congestionamento na Serra Antiga. Trânsito intenso para quem vinha no sentido de São José dos Campos, subindo ali pela Serra Nova, e para quem ia para Caraguatatuba ontem no final da tarde, chegou a ficar parado na Serra Antiga. Mesmo, né? Eu vou, você vai. Exatamente, mesmo com 2 pistas, sendo segunda-feira, realmente o pessoal está em férias, Clemente, ouvintes do Jornal da Manhã. 7:09. Repita. 7:09. A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem um balanço da Operação Ano Novo, realizada entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro nas rodovias do estado de São Paulo. Segundo a polícia, entre os dias da operação foram registrados 36 acidentes nas rodovias, resultando em 31 feridos e 3 mortes, todas em decorrência de atropelamento. Em comparação com o mesmo período de 2021, há uma queda no número de feridos, 42 em 2021, mas um aumento no número de mortes, apenas uma em 2021. O órgão também informou que foram realizados 2.100 testes do bafômetro durante a operação, com 87 motoristas autuados por direção sob influência de álcool. 204 pessoas foram flagradas sem cinto de segurança e 53 crianças não utilizavam dispositivo de retenção, a cadeirinha. 98 veículos foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas. A Petrobras anunciou ontem a redução dos preços de venda de querosene de aviação para as distribuidoras. Segundo a empresa, a redução média é de 11,6%, com início da vigência em 1º de janeiro. Os ajustes de preços acontecem todos os meses e são definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras, diz a empresa. O combustível acumulou alta em 2022. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, em novembro,
mostrou que o querosene de aviação acumulava alta de 58,8% no ano. Depois disso, a empresa reduziu o preço em 5,8% em dezembro. Querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina a jato. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se reuniu ao longo do dia de ontem com 15 chefes de Estado que participaram das cerimônias de posse no domingo. As reuniões aconteceram na sede do Ministério das Relações Exteriores, que fica a poucos metros do Palácio do Planalto. Entre os chefes de Estado estavam o rei Felipe VI da Espanha e os presidentes da Bolívia, Argentina, Equador, Chile, Portugal, Colômbia, Honduras, entre outros. Também ontem, ministros do novo governo que foram empossados por Lula no domingo fizeram cerimônias para assumir os cargos. Os eventos são apenas formalidades, já que a nomeação dos 37 ministros foi publicada no Diário Oficial da União. Alguns, como a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, só farão seus eventos na próxima quinta-feira. E o presidente Lula já vai viajar. Ele vai participar da reunião da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Buenos Aires, no dia 23 de janeiro. A viagem oficial de Lula à Argentina foi confirmada pelo presidente daquele país, Alberto Fernandes, que esteve na posse do colega brasileiro. Você vai lembrar do avião dele, lembra do avião dele? Olha o Lula lá, olha o Lula. Olha pra cima, outro Lula, olha o Lula lá, olha o Lula cá. Vai começar outra vez só viajando e parece que já tem outra viagem programada, se não me engano, para abril já, hein? E a Prefeitura de São José dos Campos retomou a realização de consultas e outros procedimentos para o Hospital Veterinário, que funciona em parceria com a Univap. O agendamento para a semana seguinte é feito pela Central 156, toda segunda-feira, a partir das 9 da manhã, até o esgotamento das vagas semanais. Nesta semana, a prioridade é para os donos de animais que tiveram assistência veterinária interrompida na clínica SOS Veterinários. A equipe entrará em contato com esses inscritos para a continuidade do tratamento. Para participar do programa, é preciso estar inscrito no CAD único, com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo e ter no mínimo 21 anos de idade e residir na cidade. ONGs e protetores de animais deverão estar cadastrados e ativos no programa Meu Pet Feliz, de castração e microchipagem, para a utilização das vagas exclusivas desse público. 7h13, 7h13, documento do carro é de porte obrigatório. O certificado de registro e licenciamento de veículo, popularmente conhecido como documento do carro, é um documento de porte obrigatório. Há alguns anos, no entanto, muitos estados deixaram de entregar ao motorista a versão impressa após o licenciamento anual do veículo e adotaram o modelo digital, que o motorista acessa por aplicativo de celular. Por isso, se você não tem a versão impressa do documento e não se preocupou em baixar a versão digital, é bom ficar atento. Caso seja flagrado por autoridade de trânsito sem o documento do carro, você fica sujeito à multa. A infração é considerada gravíssima e rende 7 pontos na carteira de habilitação, além de multa de R$ 293,47. Se o estado em que você mora emite a versão digital do documento, você pode acessá-la no aplicativo do Detran. Mas também é possível ter acesso pelo aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito, do Governo Federal. O programa está disponível para download para Android e iOS e por ele dá para compartilhar o documento com vários motoristas que utilizam o mesmo veículo. Vale reforçar que se a tecnologia não é o seu forte, você pode pedir a versão impressa do documento ao Detran ou imprimir você mesmo depois de baixá-lo pela internet. Da Rádio 2, Milena Abreu. É de deixar todo mundo louco, né? Fala a verdade. Você tem um documento, não precisava mais. Aí você vai eu fui abordado por diversas vezes em comandos e não precisei apresentar nada de documento. O policial chega, não precisa só a sua habilitação. Ele vai e pega, tem agora com a placa Mercosul, tem agora o QR Code, ele vai, acessa a documentação e tá tudo bem, né? Agora não, volta a obrigatoriedade do documento impresso. E se você não tiver, você é multado, a multa é gravíssima e não é barato também, né? Fala a verdade, né? Cada hora inventa uma coisa, põe lei, tira a lei, põe lei, tira a lei e vamos embora, né, Brasil? 7h15. Repita. 7h15.
Gabriel Andrade, um dos fundadores da Andrade Gutierrez, morreu em Belo Horizonte aos 96 anos no domingo. De acordo com a assessoria da imprensa, a causa da morte foi Covid-19, por isso não haverá velório e sepultamento abertos. A informação foi divulgada ontem. Engenheiro deixa 6 filhos, 19 netos, 20 bisnetos e um trineto. Ele era o último fundador vivo da empresa, criada ao lado do irmão Roberto Andrade e do amigo Flávio Gutierrez. Gabriel nasceu em Arcos, região centro-oeste de Minas Gerais, e participou de obras no Brasil e no exterior, envolvido na construção de portos, aeroportos, hidrelétricas, metrôs, ferrovias e barragens. Agora 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h18. Repita. 7h18. O Hospital Regional de São José dos Campos está com inscrições abertas para o processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência, para contratação em 28 diferentes cargos. Os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 8.200. O processo seletivo contará com a primeira etapa, com a entrega das fichas de inscrições e documentos que comprovem as competências, e uma segunda etapa, na qual será realizada entrevista individual com os candidatos. Os interessados devem comparecer à unidade hoje e amanhã, nos dias 5 e 6, também, das 9 da manhã às 3 da tarde, portando a ficha de inscrição preenchida e os documentos, originais e cópias, exigidos no edital. As informações e o detalhamento do processo podem ser acessados no site do hospital. A inscrição é gratuita. De acordo com a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o litoral norte possui, no momento, 5 praias impróprias para o banho, ou seja, sinalizadas com bandeira vermelha. Ubatuba está com 2 praias impróprias, Itamambuca e Itaguá. Ilha Bela com 3, Armação, Ilha das Cabras e Itaquanduba. Em Caraguatatuba e São Sebastião, todas as praias estão em boas condições para o banho. E o programa Bolsa Trabalho foi interrompido pelo governo de São Paulo até 31 de março com a manutenção dos atuais beneficiários. A princípio, o programa se encerraria em 31 de dezembro. Em São José dos Campos, 127 pessoas estão vinculadas atualmente ao Bolsa Trabalho, que foi prorrogado e que prevê o pagamento de um auxílio mensal de R$ 540. Os bolsistas atuam em órgãos públicos vinculados ao município. A carga horária é de 4 horas diárias, 5 dias por semana. Além do pagamento do auxílio mensal, o programa prevê que os beneficiários participem de cursos de qualificação profissional. Os inscritos podem escolher 6 opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E a Fundação L. Augusto de Souza, em São José dos Campos, abriu ontem as inscrições gratuitas para o credenciamento de orientadores de oficinas. As oportunidades são para profissionais que comprovadamente atuam no eixo curricular Cultura e Artes. Poderá participar qualquer pessoa jurídica ou MEI, microempreendedor individual, que preenche os requisitos do edital. As inscrições seguem até o próximo dia 27 de janeiro. E o credenciamento tem como objetivo efetivar a contratação de prestadores de serviços técnicos especializados, serviços culturais, recreativos e desportivos, formando um banco de profissionais que poderão ser contratados de acordo com a demanda. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site da Fundas. As oficinas em modo presencial têm previsão de início para março de 2023. O valor a ser pago pela atividade, com duração de 90 minutos, será de R$ 42. O credenciamento terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. O Ciano emendou feriado, vem animado agora, vem acelerado, né? A 150 por hora, né? Vamos que vamos, né? No novo, nossa. Será que chove hoje, Eloy?
Já tá chovendo, né? Olha, Clemente, aqui em São José dos Campos, Jacareí, já tem uma garoa, Campos do Jordão já bateu o maior chuvão logo cedo. Vamos explicar com mais detalhes essa situação. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A previsão é mais ou menos essa mesmo, viu, para esta terça-feira. Toda a região vai ter bastante sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira deverão ter pancadas de chuva já no final da manhã, também no começo da tarde, à noite. Vai ficar esse abre sol, chove. Agora, as temperaturas altas, máximas para hoje. São José dos Campos deve chegar aos 30 graus. Caraguatatuba, 32 graus de máxima para esta terça-feira e Campos do Jordão fica aí nos 24 graus. Neste momento, em São José dos Campos, 22 graus. 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h26. Repita. 7h26. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, determinou a revogação de processos de privatização de 8 estatais, entre as quais Petrobras e Correios. O despacho com a determinação foi assinado no domingo e publicado ontem no Diário Oficial da União. Ele determinou a retirada dos planos de privatizações das estatais Petrobras, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Pré-Sal, Petróleo S.A., Correios, Empresa Brasil de Comunicação e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev. Além da Nuclebras Equipamentos Pesados, Nuclep, Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e armazéns e os imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Lula justificou no despacho a necessidade de assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado. Ainda ontem, a gestão petista promoveu uma demissão em massa de 1.200 servidores federais. Foram demitidos. Os dispensados exerciam funções de confiança do antigo governo. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a expectativa é de que outras exonerações ocorram nos próximos dias, sem a perspectiva de que a máquina pública seja paralisada. E os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1 milhão de cotistas nascidos em janeiro já podem fazer o saque. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17.800.000 pessoas aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro passará a usar capacetes à prova de balas neste ano. Os acessórios fazem parte dos equipamentos de proteção individual da corporação. A previsão é de que 1.300 peças cheguem até o fim de março deste ano. Os equipamentos serão distribuídos aos batalhões de área, à Coordenadoria de Polícia Pacificadora e às unidades pertencentes ao Comando de Operações Especiais. De acordo com a corporação, o modelo é adequado para incursões policiais em comunidades e possui suporte para câmeras na parte frontal. Os equipamentos representam um investimento de 4,5 milhões de reais.
Nova York se tornou o mais recente estado dos Estados Unidos a autorizar a chamada compostagem humana. As pessoas agora podem ter seu corpo transformado em composto orgânico para adubo, o que é visto como uma alternativa sustentável ao enterro ou à cremação. Também conhecida como redução orgânica natural, a prática consiste em deixar o corpo se decompor ao longo de várias semanas dentro de um compartimento fechado. Em 2019, Washington foi o primeiro estado dos Estados Unidos a legalizar o procedimento. O procedimento é realizado em instalações especiais acima do solo. O corpo é colocado dentro de um compartimento fechado com matéria orgânica selecionada, como lascas de madeira, alfafa e palha de capim. Após um período de cerca de um mês e um processo de aquecimento para eliminar qualquer contaminação, os entes queridos recebem o solo resultante. O composto pode ser usado no plantio de flores, hortaliças ou árvores. Isso aí ontem tomou as redes sociais, eu tá vendo que agora no Instagram que todo mundo comentando sobre isso, um absurdo. Não é absurdo, né? De repente uma nova medida, mas que pra gente choca, né? Isso não é natural da gente, não é normal aqui, principalmente aqui no Brasil. Os Estados Unidos já tem alguns lugares que já fazem isso, né? Agora, pra gente aqui é novidade, né? De repente estão dando uma notícia aí dos Estados Unidos, mas o futuro é ali na frente, né, Eloy? Pouco convencional para nossa realidade, mas vamos ser sinceros, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista prático, é bacana, digamos assim, é uma solução interessante, porque, na verdade, como diz, né, o texto, do pó viemos e ao pó voltaremos, e nesse caso, pelo menos, a gente vai servir para gerar uma nova vida, né? Seja uma flor ou alguma coisa do gênero, viu? Do pó viemos, do pó voltando, vai virar flor, vai virar alface, então, vai virar tomate. Alface e tomate, aí eu já não sei, não, mas uma flor acho legal. Vamos falar dos indicadores econômicos, Eloy? Vamos lá, o negócio ontem também estava agitado, o mercado econômico ontem ficou bem agitado, viu? O euro aqui no Brasil fechou cotado ontem a R$5,71, teve alta de 1,37%. Em compensação, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, despencou, perdeu 3,06%, fechou aos 106.376 pontos. O índice caiu principalmente pela desvalorização das ações da Petrobras, que realmente caíram muito ontem. O dólar fechou o primeiro pregão do ano em alta, subiu 1,51% e fechou cotado a R$5,36. As festividades de Ano Novo se estenderam em alguns lugares do mundo ontem, com alguns mercados fechados. Foi o caso das principais bolsas dos Estados Unidos, da Europa, também da China, que não tiveram operação ontem. E os casos de dengue tendem a aumentar no verão. Combater a água parada é essencial para barrar a doença. Fortes chuvas e o calor intenso do verão criam as condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. No Brasil, o aumento dos casos é verificado principalmente de novembro a maio, de acordo com o período chuvoso em cada região. O vírus da dengue possui 4 sorotipos diferentes e é transmitido pela picada da fêmea do mosquito. Ela também é responsável pelo aumento da população de insetos por meio dos ovos que deposita na água e que podem sobreviver por até 1 ano no ambiente. Eles eclodem ao entrar em contato com a água das chuvas sob o calor intenso e dão origem a milhares de mosquitos. Evitar o acúmulo de água parada é a principal forma de impedir o aumento dos casos da doença. A dengue provoca sintomas como febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar e manchas no corpo. Ao perceber algum desses sinais, é importante buscar ajuda médica. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
7h36. Repita. 7h36. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E equipes de jornalistas de 23 países diferentes estão reunidas na cobertura do funeral de Pelé, que começou ontem pela manhã em Santos. De acordo com relação do clube responsável pelo credenciamento de imprensa para a cerimônia, há profissionais das Américas, Europa e Ásia. São 1.124 jornalistas trabalhando. O velório do ex-jogador que morreu na última quinta-feira aos 82 anos está previsto para acontecer até às 10 horas da manhã desta terça-feira, quando o corpo será levado em cortejo para sepultamento no cemitério Memorial de Santos. Pela Premier League, atuando em casa, o Brentford venceu o Liverpool por 3-1 em jogo da 19ª rodada. O resultado faz com que a diferença de pontos de Liverpool e Brentford seja de 2 pontos, com os Reds na frente. A equipe treinada por Jürgen Klopp está apenas na 6ª colocação, 15 pontos atrás do líder Arsenal. E o Palmeiras terminou 2022 com a dívida com a Crefisa em mais de 67 milhões de reais. O valor é referente a contratações com o aporte da patrocinadora, especialmente nos primeiros anos da parceria. O valor pendente é referente às negociações por Luan, Guerra, Carlos Eduardo, Borja, Daverson e Dudu. O Palmeiras se comprometeu a devolver os valores investidos pela patrocinadora na contratação de atletas. Depois dos aditivos nos contratos com a Crefisa, reconhecidos pelo Conselho Deliberativo, ficou documentado que o clube seria obrigado a repor a quantia paga nos atletas com acréscimo de juros baseados na taxa de CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. A dívida chegou a 72 milhões de reais no fim de 2019 e desde então só tem caído, pois o clube não usa mais aportes da empresa para buscar reforços. E Gianni Infantino, presidente da FIFA, prestou sua homenagem a Pelé, que morreu na última quinta-feira, e prometeu grandes ações da federação em memória ao rei do futebol. Além dos minutos de silêncio por todo o planeta, Infantino propôs que cada país do mundo tenha um estádio com o nome de Pelé. Pelo mercado da bola, o Real Madrid está mais perto do que nunca de contratar o jovem meio inglês Jude Bellingham do Borussia Dortmund. Segundo o jornal espanhol AS, o jogador deve se reunir com dirigentes do clube merengue nos próximos dias no sul da Espanha para informar a sua decisão. E a Federação de Futebol da Albânia anunciou que chegou a um acordo com Silvinho, ex-técnico do Corinthians, para que ele seja o novo técnico da seleção principal. De acordo com a Federação Albanesa, Silvinho vai assinar contrato no dia 9 de janeiro, ou seja, na segunda-feira da semana que vem. Se o começo de 2022 foi brilhante, com 20 vitórias seguidas, com título do Australia Open, a temporada 2023 não começou bem para Rafael Nadal. O espanhol acumulou ontem sua segunda derrota em 2 jogos. Ele perdeu do britânico Cameron Norrie, 14º colocado, e ontem caiu diante do australiano Alex Menal, 24º do mundo. Pela primeira vez, o espanhol larga um ano perdendo seus 2 primeiros jogos. Apenas por outras 2 vezes havia perdido a primeira partida do ano, em 2004 e 2015, mas reagiu na sequência. O próximo compromisso oficial do espanhol é o Australia Open, onde defende o título. E para terminar, autor de 35 gols em 2022 por Argentina e Paris Saint-Germain, Lionel Messi se aproximou do recorde de gols em jogos oficiais de Cristiano Ronaldo ao final do ano. O português, que marcou apenas 16 gols por sua seleção e pelo Manchester United, viu a diferença entre eles cair para 26 gols,
819 contra 793. No número de gols por clubes, a diferença entre eles também caiu. Messi, aos 35 anos, tem hoje 695 gols por Barcelona e Paris Saint-Germain e está a apenas 6 gols de Cristiano Ronaldo, que anotou 701 por Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid e Juventus da Itália. Prestes a completar 38 anos no próximo dia 5 de fevereiro, o gajo Cristiano Ronaldo acertou sua transferência para o Al Nassr da Arábia Saudita. Pela Liga Árabe, CR7 poderá até conseguir marcar mais gols que no futebol inglês, mas pegando sua média de gols nos últimos anos e a do argentino Messi, a tendência é de que o atual campeão mundial consiga, em breve, superar essa primeira marca de Cristiano Ronaldo. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h45. Repita. 7h45. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a chegada de fortes chuvas, intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo na região a partir de hoje até sexta-feira. No litoral norte, o volume previsto é de acumulados elevados que podem chegar a 200 milímetros. A recomendação é de atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo. Caraguatatuba tem 19 áreas de risco e 54 setores monitorados pela Defesa Civil. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta para altos níveis de resistência em bactérias que causam sepse, infecção generalizada, além do aumento da resistência a tratamentos de várias bactérias que causam infecções comuns entre a população. O novo relatório da OMS tem como base dados relatados por 87 países em 2020. Em 6 anos, o relatório alcançou a participação de 127 países, com 72% da população mundial. Pela primeira vez, um relatório global fornece análises das taxas de resistência no contexto da cobertura nacional de testes, tendências desde 2017 e dados sobre o consumo de antimicrobianos em humanos em 27 países. Altos níveis de resistência, acima de 50%, foram descritos e relatados em bactérias que são causa frequente de sepse em hospitais. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Velocidade máxima permitida nessa rua é de 60 km por hora e também na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, via Cambuí. Velocidade máxima nesta via é de 70 km por hora. Eloy, ele voltou, né, Giovana? Ele voltou. Voltou. Vamos falar então, programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje. Se não chover. Exatamente. Não ia perder a oportunidade. Não podia perder. É clássica essa. Região Sul, Jardim Satélite, Floradas de São José, Residencial Cidade Jardim, Parque Industrial, Condomínio Azaleia, Vale do Sol, Residencial Morada do Sol, Conjunto Morada do Sol 2 e Residencial DVL.
Rádio Jovem Pan. Estradas. O pior é que a previsão é de chuva para hoje. Não sei não se vai ter, viu, Carlos Sena, ouvintes aqui do Jornal da Manhã. Por exemplo, nesse momento tá chovendo a beça em Campos do Jordão. Então o motorista que segue aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro, né, que é a rodovia que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, se prepara porque realmente vai pegar chuva, vai pegar pistas molhadas, embora com o trânsito fluindo bem. É claro que nessa condição o motorista deve redobrar a atenção, reduzir velocidade, ficar bastante atento, viu? Rodovia Presidente Dutra segue também com o trânsito fluindo bem, não há problemas nesse sentido, tanto aqui na nossa região, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, quanto em Guarulhos. Apenas na pista marginal, lá no trecho de Guarulhos, tem obras na pista, na altura do quilômetro 214 e também no 218 no sentido São Paulo, mas sem complicações neste momento. Chegada a São Paulo pela Dutra, também com trânsito fluindo bem. A rodovia Ailton Senna e o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, seguem também com trânsito livre neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também trânsito fluindo bem, está um pouco acima do normal, pelo que a gente percebe neste momento, mas o motorista ainda não enfrenta problemas, desenvolve uma velocidade até que tranquila aí pela Oswaldo Cruz, embora com tempo nublado, então fica atento aí. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição, trânsito livre com tempo nublado, e as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque e desembarque em ambos os sentidos, mas a travessia está operando com maré baixa, o que impossibilita o transporte de veículos pesados nesse momento, caminhões, ônibus, carretas, nesse momento não conseguem fazer a travessia. Que situação, Eloy, quem sai da ilha para São Sebastião, ontem estava complicada, e hoje, você falou que não deixei nem perceber, está meio vendo outras matérias na nossa no mundo, né? Na nossa primeira informação, na primeira entrada no Jornal da Manhã, realmente o tráfego estava bastante intenso no sentido Ilhabela a São Sebastião. Nesse momento, melhorou um pouco, ainda tem um movimento bastante grande, mas como são 7 balsas que estão operando hoje a travessia. Hoje são 7, então exatamente, 5, né? Isso, exatamente. Então, eu acredito que até por conta disso, o tempo de espera para o motorista segue mais ou menos nos 30 minutos, que é o tempo normal mesmo que o pessoal fica por lá esperando. Ontem à noite chegou a bater a 2h30. As pessoas aguardando muita gente. A passagem pela balsa, né? Muita muito gente. tempo, né? São muitos veículos, né? E aí o pessoal resolve, todo mundo tem a mesma ideia de, a gente vai ficar mais um pouquinho, vamos embora mais tarde. Aí todo mundo tem a mesma ideia, se encontra ali na fila da balsa, né? Por exemplo. O lugar é bonito demais, a Ilhabela é muito linda. Não, com certeza. Né? Então, de repente compensa aí esse momento de estresse. Não deveria ter uma estrutura para isso, né? Mas a gente sabe que no Brasil ainda falta muita coisa para poder chegar naquele limite e imagina que seja bom para todo mundo, né? Então é isso que acontece. Eu acho que também é complicado, viu, Clemente? Porque a gente tem, principalmente quando a gente fala de travessia de balsa ou quando a gente fala das rodovias, existem períodos de demanda muito alta, né? E por exemplo, é o que a gente estava comentando, ontem à tarde tinha lentidão na serra para quem estava descendo para o litoral norte. É uma condição muito atípica. No caso das balsas, por exemplo, vamos pensar que já são 7 balsas que estão operando ali, fazendo a travessia. Acho que até por uma questão de logística, é bem complicado colocar um número maior de balsas. E, é claro, aí você tem nesse período um monte de gente que chega todo mundo ao mesmo tempo e depois, no restante, o pessoal que trabalha nas balsas fica lá parado de braço cruzado, né? Porque no restante da semana o movimento é super pequeno. Vamos causar, vamos lá. Não seria interessante pensar numa nova estratégia para isso? Ilhabela, Caraguá, Ilhabela, Ubatuba, deve ter alguma alternativa para isso, né? A gente sabe que em São Sebastião, no Porto, é complicado em razão do petróleo e tal, né? Dos navios, mas não tem uma alternativa? É só Ilhabela e São Sebastião? Tá aí uma questão. Vale a pena. Não sou técnico, não sou da área e tal. Tô jogando bobagem no ar aqui, mas uma coisa pra se pensar, né? Tá na hora de buscar alternativas, né? O problema é que exatamente nessa época do ano a tendência é essa mesmo, Clemente. Cada vez mais a gente tem uma quantidade de veículos maior, espera maior. Ano, né? Então pelo menos, ainda mais agora que tem a nova concessão lá da Rio Santos, sim, de repente é a hora mesmo de se pensar em plano B e plano C, principalmente para essa época do ano, né? Clemente,
gente, a balsa é só uma das coisas, né? Ao longo dos anos, a gente vê que o litoral, nessa época do ano, todo mundo vai para lá. Aí falta água, aí falta não sei o quê, aí é fila, aí... Falta infraestrutura, então, essa é a grande realidade, né? Ao longo dos anos, algumas coisas vêm, né, melhorando. Mas, realmente, a balsa é um ponto que precisa ser melhorada. Repensada, exatamente. Tá aí, vamos, né, propor essa alternativa, quem sabe pensar em algum outro caminho. Vamos construir uma ponte ali entre São Sebastião e Ilhabela. É uma alternativa. Que obra, hein? Fala a verdade. Uma ponte de Ilhabela até Caraguatatuba, né? Nossa. Mais fácil. Fazer um túnel, igual tem o Eurotúnel lá, ligando a Inglaterra na França, né? Eloy, voltando à normalidade, voltando à realidade nossa aqui, vamos falar sobre reclamação do ouvinte no nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Problema não falta, né, Clemente? Infelizmente, o Rafael, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele inclusive mandou fotos pra gente ontem, mostrando essa situação que ele comenta, sobre o início das obras de alagamento ali da Avenida Lineu de Moura, próximo àquele condomínio ali, o Jardim do Golfe. A reclamação do Rafael é com relação aos ciclistas. Pra quem não sabe aqui, para onde vai pro Urbanova. Isso, né? Exatamente. A reclamação do Rafael é com relação aos ciclistas. Ele até comenta, né, que os ciclistas têm uma baita ciclovia e insistem em arriscar a vida andando na faixa, na via, no asfalto. E aí, com a faixa apertada por causa das obras, ficou ainda mais perigoso para os ciclistas que usam ali o asfalto. Ele inclusive mandou uma foto exatamente no momento em que um ciclista passava pelo asfalto e os veículos tendo que frear por causa desse estreitamento das pistas, né? Das obras que estão acontecendo. Ou seja, alargaram a avenida, estão alargando a avenida e estreitando a ciclovia. Não, na verdade, esse estreitamento neste momento é por causa das obras. Exatamente, para poder proteger ali as máquinas e o próprio pessoal que está trabalhando. Eles colocaram alguns cones, né, Eloy? Daí a passagem fica mais estreita. Tá bom. E qual seria a solução? O ciclista andar pela faixa pela ciclovia, pelo menos neste momento onde estão acontecendo as obras, né? Mas se tem obra, o ciclista não consegue passar pela Não, mas a obra é na pista. É na pista? É na pista. Entendi. O problema é que os ciclistas são os ciclistas de alta velocidade. É uma situação que a gente já discutiu várias vezes aqui. Então faltou dizer aí que é de alta velocidade. Sim. Agora, quer queira, quer não, a prioridade, de acordo com a lei de trânsito, é do ciclista. E o motorista, quando está trafegando, ele é obrigado a deixar em média 1,5 metro a distância que se vai passar ao lado do ciclista. E aí a gente sabe que as rodovias, as avenidas são estreitas, né? Não tem todo esse espaço para que dê prioridade para ambos, né? Então é importante aí, no caso, a consciência de cada um também, né? Sim. A consciência e a educação. Exatamente, é o que a gente estava comentando. Neste momento onde as obras estão acontecendo, lógico, o motorista tem que ficar mais atento, evidentemente, é o que está acontecendo, pelo que o nosso ouvinte mostrou, é exatamente isso que os motoristas têm feito, mas também cabe, né? Afinal de contas, é uma área pública, e quando a gente fala de coisa pública, todo mundo tem que prestar atenção no próximo. Não. Bom, é de todo mundo. Então, neste período onde as obras estão acontecendo, até por uma segurança maior para os ciclistas, a recomendação seria que eles sigam pela ciclovia que existe lá nesse local exatamente para isso, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h56. Repita. 7h56. E a Fundação Cultural Cassiano Ricardo promove neste mês várias atividades culturais gratuitas no distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Elas serão concentradas na Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Vilela e no pátio da antiga estação ferroviária. Uma delas será uma oficina de pipas, que acontecerá sempre às quartas-feiras, começando amanhã e se estendendo para as próximas semanas, dias 11, 21 e 28, sempre a partir das 9 da manhã. Além de aprenderem a confeccionar pipas, os participantes também receberão informações sobre a origem desta manifestação popular
e dos sérios acidentes provocados pelo uso indevido de linhas cortantes, o cerol. Na verdade, vai ter outro comentário aqui que a gente tem que falar sempre, né? Não basta só não usar a linha cortante, o cerol, mas também, principalmente, não soltar pipas próximos à linha de transmissão de energia elétrica. É muito perigoso, sabe que, infelizmente, todo ano alguém acaba morrendo em razão de soltar pipas próximos aí às linhas de energia elétrica, né? Exatamente, uma condição que a gente estava falando da própria educação, né? Infelizmente, mais uma vez acontece esse tipo de problema. O pessoal fica empolgado com as pipas e esquece de todo o resto, né? Tem que prestar atenção, é uma questão de segurança e realmente a gente sabe, todo mundo sabe que é perigoso, então mais do que nunca, fique atento, se tem rede elétrica, não vai soltar pipa próximo ali, porque você está colocando a sua vida em risco, né? Principalmente os pais orientar os filhos, né? Exatamente. Orientar e acompanhar, né? Exatamente. E a criançada, a molecada, realmente... Pega fogo. Pega fogo. Nessa época do ano, a turminha pequena vai mesmo. Ora. 7h59. Repita. 7h59. E vamos ao destaque final. A partir de agora, o mutuário inadimplente com a casa própria poderá usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para negociar o pagamento de até 6 prestações em atraso, em vez das 12 em vigor até agora. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS no último dia 13. Apesar da diminuição do prazo de carência, o mutuário ainda está em vantagem. Caso não tivesse aprovado a medida, o intervalo cairia para até 3 meses, como ocorre tradicionalmente. Em abril do ano passado, o Conselho Curador aumentou de 3 meses para 12 meses o limite de uso do saldo do fundo para quitar parcelas em atraso. A medida vigorou até o fim do ano passado. O uso do FGTS para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 90 dias existe há bastante tempo, mas a destinação dos recursos para pagar mais de 3 parcelas atrasadas até abril do ano passado exigia a autorização da Justiça. De acordo com o Conselho Curador, cerca de 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de 3 parcelas em atraso e são considerados casos de inadimplência grave. Desse total, 50% tem conta vinculada ao FGTS. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Valor do IPVA 2023 já pode ser consultado na rede bancária. Petrobras reduz preços de venda de querosene de aviação em 11,6%. São José dos Campos retoma agendamento para consultas em hospital veterinário. E o Hospital Regional de São José abre processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.